Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina na graça desse tempo do Advento. Estamos nos preparando para receber o Cristo que veio no Natal, que virá de uma forma definitiva e que vem também a nós no nosso dia a dia. E uma das formas importantes na qual Jesus vem a nós é na sua palavra. Então agora prepara bem o coração, prepara a mente, prepara a alma para se alimentar dessa palavra que cura, que salva e que liberta. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 15, do versículo 29 até o versículo 37. Mateus capítulo 15, do versículo 29 até o versículo 37, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Eu tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar uma grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós somos convidados a contemplar o nosso Divino Mestre Jesus, que se compadece do seu povo, que tem compaixão, paixão com. Jesus não tem pena. Pena é um sentimento pobre. Ele tem compaixão. Falei, qual a diferença de pena e compaixão? Às vezes a gente diz, eu estou com dó, mas só fica nisso. Eu estou com pena, mas só fica nisso. Só fica aqui comigo. A compaixão é diferente. Ela me move em direção ao outro. Lembra lá quando Jesus contou a parábola do bom samaritano? Ele viu e teve compaixão. E aquela compaixão que ele sentiu fez com que ele colocasse remédio nas feridas, que olhasse para ele, que levasse ele para uma hospedaria, que encarregasse alguém também de poder cuidar. Enfim, a pena, ela não me compromete. A compaixão, sim. Então, Jesus que tem compaixão, por isso que ele cura. Naquela época, ter uma deficiência era um sinal de castigo divino. As pessoas entendiam assim. Ou aquela pessoa pecou, ou alguém da sua família, e por isso que estava sendo castigada porque tinha aquela deficiência. E Jesus veio mostrar que não. Que muitas vezes aquela deficiência era uma situação na qual Deus podia se manifestar e aquela pessoa poder sentir a glória de Deus, o poder de Deus. E essas curas que Jesus trazia que Jesus fazia nas pessoas, trazia para elas uma libertação, um alívio, trazia para elas uma paz que elas não tinham sentido até então. Então Jesus é esse bom pastor
que cuida das suas ovelhas. E na segunda parte do evangelho de hoje é a chamada multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus conversa com os discípulos porque eles estavam ali escutando as suas pregações e Jesus aproveitava daquelas situações para aprofundar a fé dos discípulos. Veja, Jesus diz: olha, eu estou preocupado com essa multidão. Eu não quero mandar eles ir embora porque vão morrer pelo caminho, vão desmaiar pelo caminho. E aí? E os discípulos começam como muitas vezes nós fazemos, a se justificar. Mas a gente não tem pão suficiente. Onde é que a gente vai comprar tanta comida para tanta gente? A gente adora dar desculpa, né? A gente faz isso constantemente para poder não se comprometer, para ficar só na dó, só na pena, e não ter compaixão. E Jesus pergunta: o que vocês têm? E eles dão o que têm. Eles dão o possível deles. E Jesus faz o impossível. É assim o milagre acontece, dessa forma. A gente faz o nosso possível e Deus faz o impossível. Eu faço o tratamento e Jesus me dá a cura. Eu tomo o remédio e Jesus me dá a cura. Eu tiro a pedra e ele ressuscita Lázaro. Eu coloco a água e ele transforma em vinho. Eu dou os 5 pães e os 2 peixes e ele multiplica. Mas eu faço o meu possível. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje eu preciso compreender que o milagre, para que aconteça, ele não depende só de Deus que faz a parte dele, o impossível. Precisa também da minha parte. É bonito que diz que as pessoas levavam os doentes para Jesus, colocavam aos pés de Jesus, ia até Jesus. O filho pródigo que volta para a casa do pai e o pai abraça, mas tem uma atitude nossa, tem uma parte nossa da responsabilidade. Então compreenda isso, e eu tenho dito muito isso a muitas pessoas. Você não pode exigir de Jesus aquilo que cabe a você. Cabe a você fazer. Peça graça, mas dê condições a Deus para realizar essa graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus vos dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.